1 Samuel 19, Jonatas intercede por Davi, e Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi, e Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, o meu pai procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto e te esconde, e eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres, e eu conversarei com o meu pai sobre ti, e o que eu vir, isto te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo o Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: Como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença como em tempos passados. Saul procura de novo matar Davi, e houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus, e os matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede. E Davi fugiu, e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu, e fugiu, e escapou. E Mical pegou uma imagem, e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: Ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: Tragam-mo até mim no leito para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: Por que me enganaste assim, e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: Ele me disse: Deixa-me ir, porque deveria eu te matar. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote, e informaram Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito do Criador desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele então foi também para Ramá, e chegou a um grande poço que está em seco, e ele perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E foi dito: Eis que eles estão em Naiote, em Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá, e o Espírito do Criador também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante, e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas roupas, e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira. Pelo que eles disseram: Está Saul também entre os profetas?